Queria fazer uma saudação, parabenizar toda a nossa militância que cumpriu uma grande tarefa. Nós tivemos uma grande ofensiva, inscrevemos a nossa chapa, participamos de diversos processos eleitorais e colocamos muito voto na urna. Mais importante do que isso, nós construímos uma grande organização para fazer a luta contra o fascismo no nosso estado e no Brasil. Conquistamos mais de 600 contatos com professores e professoras e vários deles já pediram para se organizar no movimento Luta de Classes. Então, para começar aqui as nossas falas, a nossa exposição política, a nossa plenária, nós vamos fazer ela relativamente rápido. Daqui a pouco vai começar a apuração, mas nós viemos aqui para dizer que o movimento Luta de Classes e a Unidade Popular tem força para intervir no movimento sindical e principalmente para organizar as greves em defesa da educação, em defesa de toda a classe trabalhadora. Para começar o nosso debate, queria aqui convidar o camarada Vani Everton, pela Comissão Nacional, nosso companheiro aí de várias batalhas, um dos camaradas que tiveram na nossa luta lá no Sinto Ferge, que hoje nós temos o companheiro Esteban e toda a militância lá no Sinto Ferge. Estou podendo falar muito alto, porque a gente acabou de voltar do Congresso da FASUP em Brasília. Estava daquele jeito que todo mundo sabe, acabando os seres humanos sem condição de respirar pela umidade. Mas, companheiros, queria reafirmar em especial dois pontos que acho que são determinantes e eles convergem claramente na disputa da eleição da APOESP aqui em São Paulo. O primeiro é a necessidade da organização de um partido político de caráter revolucionário como a UP para ajudar a desenvolver um trabalho sindical, um movimento sindical da forma com que os trabalhadores e trabalhadoras precisam no Brasil, na América Latina e no mundo. Sem essa unidade, sem essa construção profunda, irmã, de luta inspirada nos ideais revolucionários de Marx e de Engels e de Lenin, nós não teríamos chegado onde chegamos na luta política para escrever a nossa chapa aqui na POESP. Então, essa unidade da UP e do MLC, enquanto duas forças motrizes para uma transformação revolucionária da nossa sociedade, é determinante. A segunda questão, e essa penso que nesse momento histórico toma uma relevância central, é que durante anos, e em especial nesses últimos meses, a UP e o MLC vêm sendo vítimas de constantes ataques das forças social-democratas, das forças reformistas e revisionistas e do esquerdismo. Porque essas forças perceberam que, por mais diques que eles tenham construído para impedir um tsunami revolucionário, que é o crescimento da UP e do MLC, eles não conseguiram. Escreveu-se essa chapa aqui, agora, como falei, voltando do Congresso da FASUCA, saímos do Congresso anterior com 10 delegados para 33 delegados agora. Escrevemos chapa para disputar a direção nacional, elegemos nossos diretores e hoje mesmo, na plenária nacional do FUNASEF, o MLC já estava organizando visita aos estados para organizar a luta dos técnicos das universidades federais. E tentaram nos barrar lá também, como aconteceu aqui. Acharam que a UP e o MLC não teriam força suficiente para montar uma chapa e disputar o maior sindicato da América Latina. Pagaram um preço caro. E esse preço resulta nisso, são 600 contatos, são 600 pessoas para nós organizarmos e pode se preparar que a próxima eleição, queiram eles ou não queiram, nós vamos estar na direção desse sindicato para transformar ele numa força. Para a luta não só dos professores de São Paulo, mas dos professores do país inteiro. Porque
porque é uma das principais categorias para que a gente possa transformar o nosso país. E essa transformação, sem dúvida alguma, resulta diretamente desse trabalho em conjunto da UP e do MLC. Muito obrigado, vamos contar os votos e bola para frente, que ninguém nos segura mais. Boa noite, camaradas! Boa noite! Vai ser difícil falar, mas a gente vai conseguir. Queria, primeiramente, assim, que a gente agradecesse mais uma vez o conjunto dos professores, cada um que entrou nas suas escolas, em outras escolas, que ganhou mais um, que convenceu mais uma pessoa e que com muito esforço, nós conseguimos conquistar o nosso primeiro objetivo de disputar as nossas primeiras eleições para o maior sindicato da América Latina. Então, cada professor revolucionário que transformou suas escolas em trincheiras de luta durante esses 2 anos conseguiu chegar agora, hoje, olho no olho dos seus professores, dos seus amigos, dos seus colegas e conquistar o voto não por coleguismo, mas porque acreditam e defendem no programa que a Chapa 3, que o MLC e que a Unidade Popular defende.
Bom, em nome da Unidade Popular, né? Queria dizer que é uma honra imensa para nós poder enxergar esse trabalho coletivo, né? Tão coletivo que a gente conclui hoje aqui nesse processo de eleição da POS. Queria lembrar, camaradas, que quando a gente decidiu que e o MLC estava nessa trincheira, né? Quando a gente decidiu construir a Unidade Popular, a gente decidiu construir um partido de massas que nos permitisse chegar com a nossa política chegar mais longe, chegar com a nossa política a amplas massas populares, ao povo trabalhador no geral. E eu acho que hoje essa eleição, a gente construir uma chapa própria para a eleição da POS, o maior sindicato da América Latina, é uma expressão muito clara, camaradas, de que essa política estava acertada e de que é possível a gente colocar toda a nossa classe no movimento daquela que é a política correta. Porque essa foi uma eleição que os nossos camaradas, que muitos deles chegaram ontem mesmo no nosso partido e aí já foram entendendo, MLC, legal, sou professor, vamos lá, aceitaram esse desafio gigantesco que a gente sabe que não foi fácil, todo mundo aqui sabe, né? Mas a gente conseguir expressar essa política hoje, a gente agradece muito a eles que cumpriram essa tarefa em nome de toda a nossa classe, mas a gente sabe que a gente conseguiu envolver grande parte do nosso partido nessa campanha, que chamou voto, que foi para a porta de escola, que fez panfletagem, que falou com os professores, né? Então isso é uma prova de que a nossa política, camaradas, está muito correta. E hoje a gente poder apresentar a nossa política também nessas eleições é central na conjuntura que nós estamos vivendo. O fascismo, camarada, se fortalece no nosso país, ele não está enfraquecido. E a gente vê as políticas que eles, assim, desenharam, infelizmente, serem implementadas, camaradas, hoje. Nós acabamos de passar por uma semana onde o arcabouço fiscal, que é o teto de gastos, que é uma política que nós estamos denunciando há quanto tempo, foi aprovado nesse Congresso, camaradas. O que isso significa para a classe trabalhadora? Nós acabamos de ver que o marco temporal foi aprovado como urgência para ser discutido e votado na Câmara na próxima semana. É muito grave a situação do nosso povo. Nós não derrotamos o fascismo. E, infelizmente, boa parte dele está dentro do Estado, está dentro do governo. E para o nosso Estado, o Estado de São Paulo, isso fica mais escancarado ainda. O Tarcísio está fechando escolas, camarada, está fechando salas de aula. A juventude da classe, os filhos da nossa classe vão ficar sem ter escola. Os filhos da classe trabalhadora, camarada, se nós não lutarmos, vão ser entregues para uma vida ainda pior do que da nossa classe hoje. Nós não avançamos, nós não enfrentamos a fome ainda. Hoje eu estava vindo aqui na Praça da Sé e vi que não tinha nenhum morador de rua, né? Eu falei, nossa, é a revolução? Não. É mais uma política genocida, de limpeza do centro, né? De tratar o povo com o máximo da indignidade. É isso que está colocado para o nosso Estado. Mas hoje, camaradas, a nossa classe pode dormir mais feliz. Hoje a nossa classe vai dormir com mais esperança. Porque hoje a classe trabalhadora sai mais fortalecida desse processo de eleição da POS. Nós entramos de um tamanho, nós vamos sair muitas vezes maior. Assim como o nosso partido, que de outubro do ano passado para agora, camaradas, cresceu 90% dos seus filiados. Nós somos o partido que mais cresceu no Brasil, camaradas. Essa é a Unidade Popular. E o MLC é a organização sindical, é o movimento sindical combativo que mais cresce no país. E hoje ele cresce entre os professores. E hoje os professores, as mães e a classe trabalhadora vão dormir mais tranquilos, sabendo que nós temos um exército de professores e professoras e de toda a nossa classe lutando para que a gente transforme a nossa realidade de forma radical e que a gente construa, de fato, a verdadeira oposição ao fascismo, que é uma sociedade socialista no nosso país. É isso que eu tenho certeza que todo mundo aqui defende. É para isso que o MLC constrói esse trabalho e é isso que nós vamos conquistar, sem dúvida. Aliás, nessa média de crescimento que tá legal, eu acho que aí, rapidinho, né?
rapidamente, nós vamos ter as condições de fazer aquilo que a gente tanto diz, que é ter a capacidade de intervir na conjuntura tal que nós não vamos ser pautados por nenhuma força vacilante numa conjuntura de enfrentamento ao fascismo que, infelizmente, é isso que expressa a social-democracia hoje no nosso país. Então, camaradas, eu estou muito orgulhosa, lembrando aqui daqueles que vieram antes de nós, lembrando daqueles que ajudaram a construir o MLC no nosso estado, como o Roger, que ficaria muito feliz aqui com a gente hoje, e lembrando, camaradas, que esse mês, né, assim, a gente lembrou aí o aniversário do PCR, e esse ano vamos lembrar 50 anos do assassinato dos nossos heróis, de Manuel Lisboa, de Emanuel Bezerra e de Manuel Aleixo, que tenho certeza que estariam muito orgulhosos dessa campanha que a gente fez hoje aqui no nosso estado, no nosso país, e o sangue deles com certeza corre nas veias de cada um de nós aqui. Muito obrigada! A unidade popular vai avançar, a unidade popular. Batendo mais forte, batendo mais vivo. E agora eu acho que chamar uma pessoa que também tem construído as fileiras do MLC numa cidade muito dura, que tem no seu governo, na cidade, na prefeitura, um fascista que todo dia fecha escola, assassina mulheres, despeja as famílias, que é o Orlando Morando, e que a cidade de São Bernardo é uma cidade muito dura, e que os camaradas que estão lá conseguiram fazer a nossa chapa, a chapa 3, também na Sub-7, aparecer, voto na urna, organizar. E eu queria chamar um camarada aqui que, junto dos outros, foi fundamental, mas estava na linha de frente. Tem fã-clube, se propôs na coordenação. Não é piada. Tem... Que eu, Gustavo. Pessoal, primeiramente eu queria fazer uma saudação para todo mundo que destinou sua sexta-feira à noite a vir aqui para saudar a construção dos trabalhadores agora contra o projeto fascista neoliberal que a gente vem enfrentando. Eu falo isso de cada camarada que se destina a entrar nas comunidades em porta de fábrica quinzenalmente, já semanalmente, já diariamente, para apresentar o jornal A Verdade, para conversar com todos os trabalhadores, para que a gente possa dar uma resposta a isso. Eu não preparei uma fala, estou muito emocionado, porque isso aqui é realmente emocionante. A gente teve um 5 de maio esse ano, onde forças sindicais, que o Lênin chamava de aristocracia operária, que não conversa com o trabalhador, mas conversa com a burguesia, chamaram o Tarcísio para representar os trabalhadores no 5 de maio. Ou seja, chamaram um fascista que pretende precarizar os serviços de educação pública, de saúde pública, para favorecer quem financia a campanha deles, que é a educação privada, a saúde privada. Mesmo assim, eu me juntei com os camaradas do MLC e foi uma luta disciplinada, foi uma luta que a gente mostrou que o leninismo tem um sentido prático, que o leninismo requer a nossa organização e requer a força do povo trabalhador como um todo. A gente conseguiu, pela primeira vez na história, homologar uma chapa marxista-leninista que está ocupando as fileiras diariamente. A gente conseguiu homologar uma chapa pela primeira vez que está mostrando para outras forças que a gente tem um sentido. De cara, muitas olharam para a gente e viram um jovem que era espontâneo, funcionário e por aí vai. Na prática, a gente mostrou que tem centenas de professores e trabalhadores que confiam na gente, que conhecem a gente e conhecem nosso projeto de luta por ver diariamente o que a gente pratica. Que não é apenas palavra, que requer muita ação, muita organização e, como a camarada falou, esperança. Realmente é momento hoje de comemorar. Mas eu quero lembrar que amanhã o Tarcísio ainda está no governo de São Paulo. A gente ainda tem em São Bernardo do Campo um fascista que realmente foi eleito com dinheiro privado, que passa por cima da classe trabalhadora.
Então é mais uma vez saudar todos os camaradas, mas lembrar que a nossa luta tem valor, tem sentido e a gente está em crescimento cada vez mais. Camaradas, uma boa noite, obrigado e vamos para a luta. Apesar de ser bastante jovem também, eu queria chamar a companheira Carol Vigliar para fazer uma fala para nós aqui, representando a Unidade Popular e também, né, toda a nossa militância aí. Gente, boa noite. Boa noite. Não vou ter condição de falar muito, não. Eu tô muito emocionada, camaradas. Eu sou professora, né? Eu comecei a minha militância como professora. Eu sou mãe. Então, como mãe também, eu sonho em ver uma escola melhor para os meus filhos. E hoje, camaradas, participar dessa eleição, entrar em escolas no meio das favelas, falar com professores e professoras que estão abandonados pelo Estado, num projeto que é de sucatear mesmo a educação, de abandonar a juventude e as crianças jogados ali. Os professores e professoras resistem. E hoje deu muito orgulho de defender a nossa chapa com esses camaradas que bravamente também defenderam a Unidade Popular durante as eleições. Que os camaradas não fizeram só campanha, não. Os camaradas estavam todo dia trabalhando. 7 horas da manhã dava aula, no intervalo mandava uma mensagem, voltava da aula, acabava de dar aula, ia fazer campanha, não é? Ainda fazia planilha, ligava pra gente pra ver se a gente estava passando em escola. Então, camaradas, é um orgulho muito grande participar disso. A nossa militância é muito disciplinada, a nossa militância é muito aguerrida. Toda a tarefa que o nosso partido dá para a nossa militância abraça. Porque, camaradas, nós sabemos onde queremos chegar. Essa eleição ela foi muito importante para nós, porque a gente deu um passo para frente na organização do nosso povo. Porque a gente quer sim tomar os sindicatos, a gente quer sim ocupar os espaços, mas porque a gente quer transformar o nosso país. Porque nós não suportamos mais viver do jeito que a gente está vivendo, camaradas. Porque cada um de nós sente quando vê uma mãe de família dentro de um ônibus vendendo bala, porque perdeu o seu emprego. Cada um de nós sente quando vê uma criança na fila ali, ó, para pedir a comida na hora da merenda, porque não tem o que comer na sua casa. E é por isso que a gente quer transformar o nosso país. Porque somos nós que construímos tudo. E para nós não está sobrando nada. Não tenho dúvidas de que somos homens e mulheres organizados na Unidade Popular que vão sim tomar os sindicatos, mas vão sim tomar o poder no nosso país. E derrubar o fascismo. Eu não tenho dúvida que nós podemos. Porque é uma questão de vida e de morte para nós e para os nossos filhos. Então vamos em frente, camaradas. Vamos ficar aqui mais algumas horas, vamos para as subsedes amanhã, porque essa é mais uma etapa da grande batalha que nós estamos construindo. A semana que vem vamos ligar para todo mundo, vamos voltar nas escolas com o nosso jornal, porque teve muita gente que gostou, teve muito professor. A Amanda disse que quer assinar o nosso jornal, então a gente queria propor aqui a próxima campanha da gente voltar nas escolas para fazer a assinatura do nosso jornal. Voltar em cada escola, em cada bairro que a gente construiu essa eleição para organizar e nuclear esses professores e professoras no MLC e na Unidade Popular. Avante, camaradas, eu tenho certeza que nós vamos vencer. Esse país tá no abismo, a solução é construir o socialismo. Esse país tá no abismo, a solução é construir o socialismo. Vai ser... Vamos que aguenta coração! Aguenta coração! Nós temos um exército, isso é verdade. E nosso exército de professores aqui, cada vez mais abnegado, cada vez mais chegando mais longe, que nessa campanha defendeu que a urna precisava ir em escola indígena, sim, a 31 quilômetros da subsede
Boa noite, camaradas. Tô muito feliz, né? Tô nervoso, tô quase chorando. Né? Então, eu queria primeiro agradecer todo mundo, né? Todo mundo que participou, a galera que não é professor, meus camaradas da Sul, né? Até falaram. Mano, dorme um pouco de manhã, a gente faz umas escolas também. Então, eu queria agradecer eles, também os que estão lá na subsede, né? Na contagem de votos. E é isso. A gente mostrou, né, como o Paixão falou, que o leninismo é aplicado. Muitos viram a gente, né? Ah, esse jovem aí, eles é otário, ó. Ele está começando agora. A gente tem 30 anos de militância, a gente tem 30 anos de subsede. Eles estão entrando agora, eles são bobos. E a gente mostrou que não é assim, né? A gente foi quem mais cobriu escola na Zona Sul. Passamos em Parelheiros. Passamos em Marcilac, Pedreira, Capão, Cidade Ademar, Campo Limpo, Paraisópolis, falaram que foi a única chapa que a gente passou. A única chapa que passou lá foi a nossa, Paraisópolis. Então é isso, foi uma campanha muito foda de fazer com os camaradas. A gente construiu um núcleo lá, né? Vamos continuar. Amanhã tem reunião 2 horas lá do núcleo. E é isso, vamos continuar na luta. O momento é de felicidade, né? Mas a gente tem que continuar na luta, né? A Vivian falou do arcabouço fiscal, né? Na PEC do teto de gastos, o Fundeb não entrava. No arcabouço fiscal do Lula, o Fundeb entra. Então a educação vai perder muita verba. Então a gente tem que continuar nessa luta dos professores, né? Não acaba com a eleição. Defender o EJA, defender o ensino noturno, né? Que os trabalhadores, principalmente, né? Lá na região da Zona Sul, Grajaú, Parelheiros, todas essas regiões, Capão. A juventude trabalhadora tem que ter o direito a estudar também. Então contra o fechamento noturno. Vamos defender o EJA. E é isso, camarada. Até a vitória. E o leninismo vai vencer. Nós vamos tomar. Daqui a 3 anos, a gente vai ser direção. Fundamental nesse período, nesse processo, que foi a Escola do Socialismo, da União da Juventude e Rebelião. Então, sem a qual, né, as jovens, os jovens, sem os quais também dos núcleos da UP, que foram fundamentais nesse processo, mas com certeza o JR chegou junto. Cumpriu tarefa de direção, cumpriu tarefa de distribuição de urna, centralizou, organizou, com tão pouca idade, já demonstrando ao que vem. E nos aguarde que venha uma juventude organizada, disciplinada, bolchevique, que faz garantir cobrir as escolas que tem que cobrir, enfrentar a luta política que tem que enfrentar. Então, para representar a União da Juventude e Rebelião, queria chamar o camarada João, que teve ainda a cobertura da Zona Norte. Camaradas, eu queria começar dando boa noite, mas também dizer que a tarefa que nós cumprimos de rodar cada escola de várias cidades para denunciar o fascismo, ela é urgente e só podia ser feita pelos revolucionários. Porque nós derrotamos esses caras nas urnas, só que nas nossas cidades, eles estão encorajando aí pela internet, por esses grupos reacionários de extrema-direita, a juventude também iludida pelo capitalismo, aí para dentro das escolas para assassinar professor, assassinar nossas crianças. Não podemos ter dúvida que isso é resultado, isso é uma tentativa do fascismo de aterrorizar o nosso povo, de dizer para a nossa juventude que é melhor não ir para a escola mesmo, é melhor ficar na rua. É melhor se entregar à internet e não ir aprender a ciência e não ir se formar. É melhor dizer para os professores que não é o caminho dele a luta, que o caminho dele é sair da escola, porque lá é perigoso. Veja só o objetivo que o fascismo quer fazer para o nosso povo. E várias vidas aí ao longo desse ano foram acometidas por essa barbaridade, camaradas. E nós fomos corajosos, a vanguarda, que caiu para dentro das escolas e que disse: a escola que o MLC toca a luta, que é o JR toca a luta, é um território antifascista. A escola onde nós estamos organizados, os estudantes estão defendidos, estão resguardados. Porque só se combate o fascismo com revolução, só se combate o fascismo com o povo organizado, com a juventude organizada e com os trabalhadores munidos na nossa ferramenta de luta, que é o
sindicato, por exemplo. Então, essa tarefa não dá para negar que nós cumprimos de maneira excepcional. Aonde a gente ia, sabiam que nós éramos a tropa do Jornal A Verdade, que nós éramos a galera do Leonardo Péricles, da Vivian, da Isis. Nossas lideranças eram reconhecidas porque nós estamos fazendo isso, não é de hoje. Pode quem está por aí falar o que quiser, que nós estamos chegando, que nós estamos aprendendo, mas nós não sabemos. Nós sabemos que não é bem assim, tá ligado? Vários já vieram antes de nós, então eles que precisam se acalmar, porque nós sabemos muito bem o que nós estamos fazendo. E daqui a 3 anos tem mais, né? Então, deixa com a gente. Queria falar uma segunda coisa também, que para fazer o que a gente fez, bicho, para cobrir essas urnas tudo de Santo Amaro, da Zona Norte, dessa cidade toda, não dá para fazer de outro jeito, camaradas, se não for com partido. Não é possível fazer a tarefa que nós fizemos de acordar às 6 horas da manhã e dormir 11, meia-noite, se não for um partido nos guiando, conduzindo, organizando o exército, apontando o caminho. E apostar tudo nessa ferramenta é o caminho para as próximas batalhas que nós vamos investir. Então, para concluir, eu acredito que apoiado na Unidade Popular, apoiado na organização que o MLC tem desenvolvido no último período, nós vamos poder conduzir muitas batalhas em defesa da educação, nós vamos poder empurrar o sindicato a travar cada vez mais luta na base dos professores. Essa é a nossa tarefa a partir de agora. E queria fechar propondo aí uma palavra de ordem aqui para o MLC, que é o seguinte: pela educação, nós vamos fazer greve nas escolas com o MLC. Pela educação, nós vamos fazer greve nas escolas com o MLC. Pela educação, nós vamos fazer greve nas escolas com o MLC. Tão sensível na minha história e que é pra chorar mesmo, que no ano passado travou muita luta, que deixou Diadema pequeno, que paralisou a primeira PEI no estado de São Paulo. Quando falaram que ninguém podia, e que passamos um processo muito duro, e que fomos vitoriosos, que mantivemos o emprego de todos os nossos companheiros, que travaram luta com a gente. Então vem dar uma palavrinha, Renan. Boa noite, camaradas. Boa noite. Depois dessa apresentação fica até difícil de falar. Mas queria começar dizendo que eu fico muito feliz de fazer parte da Unidade Popular e de construir o movimento Luta de Classe. Camaradas, a gente foi para as escolas e deu uma aula de como se faz campanha, enquanto as outras organizações estavam indo não para discutir política, não para construir o sindicato, nós fomos para as escolas para denunciar a política fascista do governo do Tarcísio, que está fechando sala de aula, que está adoecendo a nossa categoria e massacrando a juventude. Enquanto a gente estava nesse processo e foi audacioso de montar a nossa chapa, a gente ainda teve que ouvir que a gente tem que ter paciência e que a gente estava errado de montar a nossa chapa. Paciência, ia falar até um palavrão. Mas enquanto estão pedindo paciência, o fascismo está organizando a juventude com essa ideologia podre que coloca nas nossas cabeças e está fazendo com que entrem nas escolas para massacrar os professores. Esse fascismo que está fechando as salas de aula e que está adoecendo a classe trabalhadora. E eu queria dizer que nós montamos a nossa chapa porque, na verdade, a gente precisa ter pressa. Pressa para organizar a nossa categoria. Pressa para construir uma revolução no nosso país, camaradas. E para ir finalizando, eu queria dizer também que a gente saiu muito vitorioso desse processo. Porque enquanto essas organizações subestimaram a Unidade Popular, a gente deu um recado nessas eleições. A gente deixa o recado que o movimento revolucionário dentro dos sindicatos está vivo e está crescendo. E mais cedo ou mais tarde, os sindicatos serão nossos e serão revolucionários e vão parar de fazer as suas articulações com a burguesia. Esse é o recado que foi dado nessas eleições. E eles que se cuidem, porque se não forem para dentro da sala de aula,
se não forem organizar os professores mais precarizados, vão ser engolidos por nós, vão ser engolidos pelo movimento revolucionário, camaradas. E acho que essa é a mensagem que a gente deixa e que a gente tem que levantar a nossa cabeça, semana que vem, continuar fazendo as nossas reuniões, passando em sala de aula, em escola, vendendo o Jornal A Verdade e organizando a nossa categoria, camaradas. Porque a vitória tá aí, bem na nossa frente. Obrigado, companheiro. Que nessa campanha, inclusive, que o sindicato tinha toda a representatividade, que já estava completo, que não precisava mais de nada, mas a gente olhava e não via uma mulher nas direções sindicais, não via as mulheres na base sendo construídas e organizadas no sindicato. Nós passamos por duros processos de machismo dentro da organização sindical, dentro também das escolas, porque a gente sabe que é violento com as mulheres, que nós mulheres precisamos trabalhar 2 vezes mais, quando não 3, para sustentar as nossas casas, porque a maioria dos lares são sustentados pelas mulheres. Então, camaradas, a nossa chapa também deu o recado de que as mulheres vão ocupar o sindicato. E eu queria chamar também uma companheira pelo movimento de mulheres, Olga Benário, para falar um pouquinho dessa luta. Chamar a companheira Júlia para dar uma palavrinha para a gente. Boa noite, camaradas. Primeiro que é um prazer imenso estar aqui, juntar com todos vocês, né? É muito emocionante. Porque hoje, na verdade, camaradas, é um marco histórico do processo revolucionário no nosso país. Hoje, a nossa organização dá um passo à frente para o avanço da luta da nossa classe. Estar entre as categorias de professores, de professoras, uma categoria que é majoritariamente na sua base composta de mulheres, que tem que fazer hoje o enfrentamento a esse governo fascista do nosso estado, de São Paulo, que tem que enfrentar os desmontes, os sucateamentos, as categorias com cada vez mais os seus direitos ceifados e, ao mesmo tempo, dar respostas à nossa juventude, ser as principais lideranças, os principais reconhecimentos. E nesse processo de campanha que impulsiona a nossa militância, que permite que a gente organize mais professores, chegue nos contatos, é o acúmulo do nosso trabalho e daqui não tem mais freio, não tem conciliação que segure, daqui é só avanço para nós e para a nossa classe. Queria só destacar, primeiro, o impulso que nós estamos tendo disso, a relação que o movimento de mulheres Olga Benário se somou na campanha, junto ao MLC, junto à Unidade Popular, quando a gente foi para as escolas falar sobre um combate à pobreza menstrual às jovens do nosso país. E dentro dessas palestras, a gente conseguia, tinha que se virar junto às professoras, muitas vezes, não só dar resposta a esses casos básicos de falta de higiene, que muitas das nossas jovens não têm acesso, a saneamento básico, mas também de combate ao assédio e à violência do nosso país. Que a maioria das crianças são acometidas e não tem a quem recorrer, senão a escola, senão os professores e professoras da nossa classe, que tem que se desdobrar também para apresentar uma alternativa a isso. Então são muitos os desafios, mas hoje nós estamos dando um salto de qualidade na nossa organização. Nós vamos sim conseguir, porque quem organiza essas pessoas, quem se dispõe a passar das 7 da manhã às 11 da noite e hoje virar a noite apurando o voto com felicidade, com um sorriso no rosto, é quem sabe que isso só pode ser transformado radicalmente e essa mudança está muito presente e está muito breve, camaradas. Vamos juntos e juntas. A luta sindical, ela precisa da sua representatividade feminina, da força das mulheres, de mulheres que apontem toda vez que sofre um caso de machismo, apontar quando está faltando uma fala feminina, apontar qual é a escola onde as mulheres
conseguiu construir uma chapa, onde o tempo todo ali em São Bernardo fomos subestimados, foi subestimada a nossa força, né? Mas com muita alegria a gente conseguiu construir essa campanha, né? Campanha que é essa que vai dar muitos resultados, com muitos contatos, com o núcleo do MLC. E é só eu sair dessa eleição assim com a certeza que a gente realmente está no caminho certo, porque nossa chapa fez uma campanha realmente popular, né? Aquela que conversou com os professores, estava presente no chão da sala de aula, sabe que o professor da categoria O passa, né? Ouviu toda a categoria, então isso é muito importante. Então eu tenho a certeza que dessas eleições a gente vai sair muito fortalecido, com muita luta para organizar. Porque o professor é uma categoria que historicamente luta. Só precisa de alguém de um partido revolucionário, marxista-leninista, que organiza essa categoria. É isso. Boa noite, camaradas. Eu fiquei ali refletindo que eu poderia contribuir para essa noite tão especial. Eu sou uma pessoa um pouco saudosista e eu sempre fico refletindo há anos, há alguns poucos anos atrás, quando eu entrei, o tamanho que a gente tinha. Acho que algumas pessoas sempre me ouvem falando sobre isso. E perceber o que a gente faz hoje é ter a certeza de que o futuro, com certeza, vai ser nosso. Quem já fez parte de uma ocupação, quem já fez uma ocupação, levanta a mão. Pronto. Isso já demonstra que o nosso partido constrói escolas. A gente reunido aqui me lembrou daquele momento para fazer uma ocupação que a gente está em silêncio às 3 horas da manhã, dentro de um lugar ansioso, tremendo igual eu estou agora, pensando, será que a gente vai conseguir entrar nesse terreno? Será que a gente vai montar os barracos? Será que a gente vai resistir à polícia? E tá me lembrando desse momento, porque antes do movimento de moradia, do nosso movimento de moradia fazer uma ocupação, a gente panfletou muito para chamar as famílias. A gente convenceu as famílias que a luta vale a pena. Mas que depois desse momento, a luta de fato começa. Camaradas, é isso que a gente está fazendo. Essa eleição não foi o objetivo. Essa eleição é o começo, camaradas. O objetivo, a nossa ocupação é daqui para frente. A nossa ocupação é voltar na semana que vai começar, falando obrigado pelos votos. Mas mais importante do que o seu voto é você se organizar para tocar a luta. A nossa ocupação, camaradas, vai começar quando o próximo ataque à educação que esse desgraçado fascista do Tarcísio fizer, as escolas que votaram na gente pararem, fazerem greve. Essa é a nossa ocupação. E o que mais me emociona, camaradas, é ver que todos os nossos movimentos têm uma solidariedade profunda. Eu estou olhando ali para uma camarada que é moradora da ocupação e que eu prometi que ela ia sair daqui 11h30. Que ela tem trigêmeos para cuidar, amanhã acorda cedo, mas que acordou mais cedo, deixou os filhos com outro camarada para levar para a escola para que ela pudesse representar o MLC nas escolas. Esse é o nosso movimento, camaradas. E esse é o nosso partido. É o partido que faz solidariedade entre os movimentos da mesma forma que o nosso partido fez solidariedade com o povo quando estava com fome. E não é esse mesmo povo que está passando fome nas escolas quando não tem merenda? Não é esse mesmo povo que tem a capacidade de ocupar mercado no Brasil inteiro para garantir alimentação para o povo? Camarada, somos nós. E é uma honra muito grande para mim construir esse movimento que é o MLB,
e se esforçar com a nossa experiência de contribuir com os outros movimentos. E a gente não pode esquecer quem veio antes da gente. A minoria daqui participou do processo de legalização da unidade popular. E esse processo nos ensinou muito. Inclusive, nos ensinou a importância de cada camarada que passa. E um dos camaradas que passou e contribuiu, tanto com o movimento sindical, quanto o movimento que construiu a unidade popular, foi o camarada Roger Ranzani. Para quem não conhece, o Roger foi um camarada que militou para construir a unidade popular, que foi um militante do PCR e que na Baixada lutou para que tivesse um movimento popular e um movimento sindical. Ele nos ensinou, junto com vários outros camaradas que passaram pela nossa organização e que construíram a luta no mundo, que a luta vale a pena. Da mesma forma que a gente cria esperança num futuro para aquelas famílias que participam de uma ocupação do MLB, o que a gente fez nessa campanha é semear a esperança de um futuro melhor para cada professor, para cada professora que está saindo da sua escola por problema de saúde mental, que está saindo do governo da escola do estado para ir para a municipal ou para a particular porque não dá mais para dar aula na escola estadual. A gente está colocando a esperança no coração dessas pessoas de que o futuro pode ser melhor e que esse futuro só pode ser melhor se a gente fizer isso com luta organizada, combatendo quem precisa ser combatido, que é o fascismo, é o capitalismo, e construindo uma sociedade nova que é o socialismo. É um orgulho imenso construir essa campanha que foi construída por mão de todas as pessoas que estão aqui e por muito mais, e a gente não acabou. A gente está se organizando para fazer a nossa ocupação, então vamos nos preparar, vamos nos fortalecer e daqui para frente a vitória é nossa. Muito obrigado. Com luta, com garra, a casa sai na garra. Camaradas, máximo respeito ao MLB. Inclusive foi onde eu comecei a entender o que era coletividade, o que era a união, o que era a unidade. Então, foi a minha escola também, né? De todos nós. E juro que eu não sou bairrista, mas Diadema... Diadema, o ano passado, travou uma luta muito dura, o ano inteiro, para segurar o trabalho dos professores mais precarizados, com seus contratos fragilizados, e que muitas vezes pensamos em desistir, e tem um camarada que segurou na nossa mão, não deixou e não deixa até hoje, que quando a gente está desanimado, tem um olhar doce, que tem uma piada, que fala vamos mais um passo, que segura mesmo o rojão aos nossos lados, que esse ano teve 36 aulas e que continuou fazendo campanha e que continuou organizando os professores e que em cada escola que a gente passava, o nome dele era falado, era lembrado em Diadema, em São Bernardo. E é um camarada assim que, ombro a ombro em Diadema com a gente. Então, Pablo, vem dar sua contribuição. Então, virou esse lado. Boa noite, camaradas. Chega, eu posso escapar aqui, né? Tá encerrando. Eu fico muito feliz de ver o tamanho dessa campanha, né? Porque eu lembro no começo lá, 2 anos atrás, a gente tinha 200 panfletos e um sonho, né? E uma luta muito árdua, consistente, de só quem tem a convicção de um revolucionário pode fazer, nós conseguimos ampliar essa campanha. Com a ajuda coletiva, com a construção coletiva do MLB, do Movimento de Mulheres Olga Benário, dos estudantes, de cada trabalhador e trabalhadora que entrou nas escolas para construir nossa campanha com a gente, nós nos tornamos gigantes. Não acreditaram no nosso potencial e pagaram muito caro por isso. Nós entramos nas escolas, companheiros, é verdade que é uma conquista muito grande colocar voto na urna, mas eu acredito ser uma conquista muito maior trazer esperança da nossa categoria no trabalho sindical, de olhar no olho de cada um e cada um me dizer que o trabalho sindical tem jeito, prometendo uma única coisa que nós aprendemos com a história da classe trabalhadora: luta, greve, paralisação. Nós não prometemos direito que cai do céu porque do céu só cai água.
E isso a categoria botou fé e votou na gente, porque nós mostramos isso na prática. Que nós não precisamos, a cada 3 anos, entrar numa quarentena de ficar 40 dias sem receber salário, não sabendo se vai conseguir pagar seu aluguel. Que a mãe solo agora tem que ficar 12 horas a mais na escola, sem receber aumento salarial, não consegue cuidar do seu filho. Que a cada ano nós não sabemos se vamos ter aula, se vamos ter nosso emprego. E nós olhamos no olho da nossa categoria para dizer que dá para ser diferente e que nós precisamos lutar para ser diferente. Disseram pra gente, companheiros, que fundar um partido com poder popular era possível. Nós fomos lá e fizemos. Disseram pra gente, companheiros, que montar essa chapa também não ia dar. Nós fomos lá e fizemos. Que a classe trabalhadora organizada transforma o que eles dizem ser impossível em luta cotidiana. E nós vamos seguir fazendo isso dia após dia. Então, eu queria agradecer cada um aqui. A luta continua. Eles dizem também que nós não podemos derrotar o fascismo com poder popular, que tem outras formas de derrotar o fascismo. E mais uma vez nós vamos mostrar que dá para ser diferente e que com mobilização popular, como a história nos ensinou, com o Estado socialista nós conseguimos barrar o fascismo. Então, companheiros, nós deixamos um recado muito claro nessa eleição. Ou os dirigentes viram revolucionários, ou os revolucionários inevitavelmente se tornarão os dirigentes. Até a vitória, cada quem